Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência e encha de amor o nosso coração, para que possamos amar a verdade divina e servi-la com todo o nosso ser. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos dividir a nossa aula em duas partes. Na primeira vamos concluir o período medieval, falando de uma controvérsia que aconteceu entre discípulos de São Tomás e de Duns Scoto. E na segunda parte nós vamos falar um pouco da cristologia dos reformadores e entrando na etapa que nós podemos chamar de moderna da cristologia. Então, ponto 3.1.2.6, a controvérsia sobre o fim, a finalidade da encarnação. E nós vamos discutir aqui um pouco a opinião, a visão dos tomistas e dos escotistas. Recordemos-nos primeiro que Tomás de Aquino e Duns Scoto não são contemporâneos, não se conheceram, e o debate então não nasceu dos dois autores. Mas mais tarde, depois, por assim dizer, do período da vida desses dois autores, vai acontecer uma discussão envolvendo dominicanos e franciscanos que estavam, vamos dizer, ocupando muitas cátedras teológicas em Paris, na Inglaterra também, Oxford, Cambridge. E houve então um certo atrito, quanto às diferentes opiniões em matéria. E a grande questão era: por que o Verbo se fez carne? Por que o Verbo se fez homem? Era realmente necessária a encarnação? E por que o Verbo se encarnou? Vejamos que quando nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano, nós professamos com toda a igreja, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então aqui aparece, aparentemente de um modo claro, a razão da encarnação. Por nós, homens, e para a nossa salvação. Ele se encarnou, por obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Ou seja, a encarnação parece ser apresentada aqui tendo como finalidade a salvação dos homens. Essa doutrina, vamos dizer, presente no credo niceno-constantinopolitano, que faz parte do magistério da Igreja e da Sagrada Tradição, essa doutrina é bíblica. A Sagrada Escritura, tanto o Antigo sob forma de profecia, como o Novo Testamento sob forma de revelação explícita, indicam que Cristo se fez homem para nos salvar, para morrer numa cruz, para nos dar uma vida nova, pagando o preço do nosso resgate. O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele vai dizer que o próprio nome
do menino que vai nascer será Jesus, ou seja, Deus salva. Em Lucas, no anúncio, Jesus vai ser apresentado como o Salvador, no anúncio do anjo, né? Ele vai ser o Soter, né? Então ele é apresentado como Salvador. No Evangelho de São João, logo no início, nós temos São João Batista, que vai indicar Jesus como aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas 19:10 se diz que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E poderíamos enumerar muitos outros textos que apontam na mesma direção, ou seja, Jesus veio nos salvar. Essa verdade que é tão basilar, tão fundamental, ela foi questionada pelos, vamos dizer, escolásticos da segunda metade do século XIV. Nós sabemos que a salvação aponta para o fato de que nós estávamos numa condição de pecado, não podíamos abandonar esta condição, não tínhamos como oferecer a Deus o necessário para sermos reconciliados com Ele. Mas a salvação não significa apenas esse aspecto, por assim dizer, negativo, ou seja, a remissão dos pecados, o cancelamento dos pecados. Digo negativo não do ponto de vista psicológico ou espiritual, negativo do ponto de vista de que havia algo que a salvação cancelou. E nesse aspecto é negativo. Algo deixou de existir. A salvação cancela, nega o quê? Nega o pecado, né? Ou seja, a salvação ela vem vencer o pecado e destruir a força do pecado, o influxo do pecado sobre o homem. Mas a salvação também tem um aspecto positivo. Ela não só cancela o nosso pecado, o aspecto negativo, mas ela nos oferece uma vida nova, uma vida espiritual, uma vida de filhos adotivos de Deus. Nós não éramos filhos adotivos de Deus, nós éramos apenas criaturas amadas que traíram o seu Senhor, que traíram o Criador e estavam mortalmente feridas. Em Cristo Jesus nós somos agraciados com uma vida adotiva, uma vida divina. Agora podemos ser filhos de Deus, é o que o batismo nos concede. Então o batismo ele tem esse aspecto negativo, ele cancela os nossos pecados, e um aspecto positivo, ele infunde a vida divina. Ele coloca dentro de nós a presença de Deus, a graça santificante, as virtudes teológicas, as virtudes infusas, os dons, os carismas do Espírito Santo. A salvação encontra, então, tem esse aspecto negativo, positivo, como a gente já explicou. E aí vem a pergunta que os escolásticos faziam, sempre naquele desejo de esmiuçar cada questão. Então, no século XIV, uma escolástica que já está na segunda metade decaindo um pouco, repetindo aquilo que os grandes mestres tinham dito, no século XIII principalmente, Tomás de Boaventura, mas também um pouco Duns Scoto, ali no início do XIV. Então, eles se perguntam se
E se o Filho de Deus, e se o homem não tivesse pecado? Se não tivesse acontecido o pecado de Adão e Eva, o Verbo teria se encarnado? Essa é uma pergunta, como eu disse, que vai um pouco orientar essas discussões. Mas não é uma pergunta nova. Já um monge beneditino do século XII, chamado Ruperto de Deutz, um grande autor, por sinal, ele dá a seguinte resposta: a encarnação teria ocorrido de qualquer modo, mesmo que o homem não tivesse pecado. Ele é tão consciente da grandeza da encarnação que ele defende que Deus, desde o início, quis levar a humanidade a uma perfeita comunhão com Ele através da encarnação. Por isso, se o homem não tivesse pecado, nós não sabemos hoje como seria, mas ele defende que o Verbo teria se encarnado num determinado momento, de modo que todos nós pudéssemos viver uma comunhão com Deus através do Verbo encarnado. O que tem de interessante nessa posição é que, para ele, o aspecto positivo da salvação é tão importante que, se faltar o aspecto negativo da salvação, valeria a pena, de toda forma, a gente, como diz o Ruperto de Deutz, esperar a encarnação. Vamos tentar explicar o que eu estou dizendo agora de novo. Ou seja, a salvação em Jesus Cristo teve o aspecto negativo, perdão dos pecados, aspecto positivo, vida nova, vida espiritual, vida de filhos de Deus. Ele valoriza tanto o aspecto positivo que ele diz que, mesmo que não tivesse pecado, ou seja, mesmo que não fosse preciso cancelar o pecado, o aspecto negativo da salvação, Jesus viria se fazer homem, o Verbo viria se fazer homem para nos dar o aspecto positivo da salvação, ou seja, uma vida sobrenatural de filhos de Deus, uma comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo Jesus. Essa é a posição de Ruperto de Deutz. De certa forma, Duns Scoto ele vai retomar essa posição e os discípulos dele, teólogos franciscanos, vão defender essa posição contra os dominicanos. Para eles, para os escotistas, mesmo que não houvesse o pecado, haveria a encarnação. A encarnação, então, não teria como escopo, nesse caso, a salvação dos nossos pecados, porque não haveria pecado, mas a encarnação, nesse caso, teria como escopo a comunicação da vida divina. Ela teria esse escopo que seria o aspecto positivo da salvação. Comunicar a vida divina. Eles citam a carta aos Colossenses como o hino que fundamentaria isso. Mas aqui eu recordo que é muito perigoso a gente pegar um texto solitário da Sagrada Escritura, absolutizá-lo em detrimento da globalidade da Sagrada Escritura, e nesse caso parece que é o que eles estão fazendo aqui. Para eles, o pecado não foi a grande razão que motivou a encarnação. Dando continuidade, Santo Tomás, quando a gente pega a Suma Teológica, a terceira parte da Suma Teológica, e eu mandei esse texto para vocês na semana passada, a questão número 1,
e de modo especial o artigo 3, a resposta, Santo Tomás é muito mais sóbrio neste ponto delicado da teologia. Ele indica em seus escritos que o que sabemos sobre o motivo da encarnação não é fruto da nossa especulação. Que a gente não. O grande risco, segundo Tomás, é a gente começar a ficar especulando. E se fosse assim? E se não fosse assim? E se Adão pecasse? E se a Eva não pecasse? Ele vai dizer, a teologia ela não nasce de uma especulação humana. Nós vimos como a teologia nasce no nosso curso de introdução à teologia. Para Santo Tomás, é claro, a teologia nasce do Deus que se revela. Nós acolhemos uma revelação. Então, para ele, a teologia não pode nascer apenas de, vamos dizer, de movimentos especulativos da mente do homem. Mas a teologia ela deve nascer de uma experiência viva com Deus que se revela, certo? Com esse Deus que revela o mistério do seu amor, da sua existência, da sua obra salvífica, solicita ao homem a fé e permite ao homem viver em comunhão com ele. Então é nesse contexto que a teologia pode se desenvolver de um modo autêntico. Então, para Santo Tomás, a gente não deve buscar as razões da encarnação apenas nos movimentos do nosso intelecto, da nossa reflexão intelectual. Mas devemos buscar as razões da encarnação no dado revelado. A teologia tem fontes claras. A Sagrada Escritura é uma delas. Então a Sagrada Escritura, tomada na sua globalidade, ela nos ensina que o Verbo se fez carne para a nossa redenção. Então, para São Tomás de Aquino, ele não vai pegar só um texto como os escotistas, mais tarde, mas ele vai pegar justamente uma série de textos que fundamentam essa posição e que deixam claro que a encarnação foi ordenada por Deus como remédio para o nosso pecado. Por isso é que, como teólogo, nós podemos sim pensar que se não houvesse o pecado, a encarnação não teria ocorrido. Ele não quer dizer com isso, mas a pergunta que nós poderíamos fazer, mas como é que eu sei se Deus não teria enviado o seu filho para se encarnar mesmo que o pecado não tivesse acontecido? São Tomás vai dizer, eu não tenho como saber. Ele é muito realista. Eu não tenho como saber, porque o homem pecou. E porque o homem pecou, aconteceu a história da salvação. O nome diz, história da salvação. E a encarnação é esse ponto mais alto da história da encarnação. Da história da salvação. Então, quer dizer, eu não tenho como saber, segundo o Santo Tomás, se haveria ou não encarnação se o homem não tivesse pecado. É tipo do raciocínio, segundo Tomás de Aquino, pouco inteligente, porque eu vou ficar, digamos, dando voltas em pensamentos meramente humanos sem conseguir uma resposta necessária, uma resposta suficiente. Por quê? Porque o que nós sabemos é que o homem pecou e que Jesus, segundo a Escritura, é
a resposta de Deus para o nosso pecado. É o Verbo que se fez carne para nos salvar. Então, São Tomás é muito realista nesse aspecto. É humilde, baseado na Sagrada Escritura e nos padres da Igreja. Ele não pega só uma passagem bíblica ou outra, ele está bem dentro da tradição do pensamento teológico. Porém, eu tenho que fazer menção a um fato, peço licença, porque o pensamento de Duns Scoto, ele bate um pouquinho, e alguns autores contemporâneos colocaram isso em relevo, porque os escotistas não fizeram, com algumas ideias presentes em Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu, ele diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança não quer dizer que o homem é a imagem e a semelhança. Esse criado à imagem é com crase. E isso faz toda a diferença. Porque nós poderíamos traduzir então, ele é criado segundo o modelo da imagem e da semelhança de Deus. E alguns padres orientais, a partir de Irineu, Gregório de Nissa, eles falam do homem como, ou melhor, de Jesus Cristo como a imagem e a semelhança, digamos, a imagem de Deus. É Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Ele é a imagem de Deus. Nós falamos um pouco disso no nosso discurso sobre a imagem no segundo concílio de Nicéia, São João Damasceno, a questão da iconoclastia, né? Então nós falamos, se você não está lembrado, eu peço que você volte lá e retome esses conceitos básicos. Então isso é importante porque para Irineu existe essa perspectiva de que, de certo modo, Deus que tem a visão de todo o criado, Deus que quando cria as coisas não tem nenhuma surpresa para ele, porque ele sabe tudo o que vai acontecer, né? E ele sabe, digamos, da encarnação, ele sabe, não é que ele quis o pecado, ele sabia que o homem ia pecar, mas ele não quis que o homem pecasse, o homem livremente pecou. Ele quis que o homem, ele queria que o homem fosse livre. E o homem poderia ter pecado ou não, mas ele sabia que o homem pecaria. Então é diferente, a presciência é uma coisa, saber antes, e outra coisa é a predestinação. Deus destinou o homem ao pecado, isso não é verdade. Então a predestinação não é uma doutrina católica nesse sentido, mas a presciência é, Deus sabia todas as coisas. Então quando Deus cria todo o homem, como o auge da criação, como diz o livro do Gênesis no 6º dia, ele cria como um pai, e qual é o grande modelo de amor que ele tem? É o Filho Eterno. E o Filho Eterno é o amado do coração do Pai. Então Deus ele cria o homem, de certa forma, segundo esse modelo do Filho Eterno. O Filho Eterno encarnado vai ser, por assim dizer, o homem por excelência. O homem, o modelo perfeito de homem não é Adão, é Cristo, que é realmente o verdadeiro Adão, ou o novo Adão, e o adjetivo novo bíblico quer dizer superior, não só mais recente cronologicamente, como um celular último modelo, mas novo também significa, biblicamente falando, o superior, aquele que está acima dos outros, né? Então o Novo Testamento é um testamento que está acima do Antigo. O novo Adão é um Adão que está acima do antigo Adão, certo? Então Jesus é o verdadeiro
Adão, o novo Adão, que está acima de todo homem. Ele é o modelo de homem. Isso você pode ler lá em Gaudium et Spes, número 22, no Concílio Vaticano II. É a Constituição, a Constituição Dogmática Pastoral sobre a Igreja e a sua relação com o mundo. No número 22, o Papa João Paulo II era bispo, ele participou diretamente na escritura desse texto. Vai dizer que Jesus ele revela o homem ao homem mesmo. Ele é o verdadeiro modelo de homem, que ensina o homem a ser homem. Certo? Então é nesse sentido que Irineu ele vê, e outros autores orientais veem, a importância da encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo é, de um certo modo, um protótipo, uma imagem que orientou até a criação do homem. Nesse sentido, Duns Scoto, não conhecendo isso, Duns Scoto não conhecia isso que eu estou dizendo, mas ele está sendo redescoberto e está sendo o pensamento dele unido ao de Irineu, e alguns teólogos hoje estão repropondo essa ideia de que, vamos dizer, mesmo que o homem não tivesse pecado, a encarnação teria acontecido, dada a importância da encarnação para a relação do homem com Deus. Tá certo? Dada a importância do aspecto positivo da encarnação, que é a comunicação da vida divina ao homem e a capacitação de uma vida filial. Ou seja, o homem pode agora viver em Cristo Jesus uma vida filial. Antes não, ele vivia uma vida de criatura amada. Bom, o que a gente pode dizer sobre as duas posições? Voltando aqui para, deixando um pouquinho de lado a posição de Irineu, que Scoto, repito, não conhecia tão bem. Eu estou só explicando que hoje se retoma o assunto a nível de cristologia contemporânea. Então, enquanto para os escotistas se pode falar de uma predestinação absoluta de Jesus, ou seja, o Verbo se encarnaria de qualquer jeito, pecando ou não pecando, ele estava no programa do Pai, a encarnação do Verbo, quer o homem pecasse, quer o homem não pecasse. No caso de Santo Tomás de Aquino, a gente fala de uma predestinação condicionada, no sentido de que Jesus, o Verbo vai se encarnar na medida em que o pecado acontecer. Acontecendo o pecado, bom, aconteceu o pecado? Aconteceu. Então, se acontecer, o Verbo se encarna. Entende? Então a gente não pode, se não acontecer, São Tomás de Aquino vai dizer, e aí, o Verbo se encarna ou não? São Tomás de Aquino vai dizer, eu não sei dizer. Porque esse ser é muito perigoso. E se Maria não tivesse aceitado? Eu não sei como seria. E se o anjo Gabriel tivesse entrado na casa de uma outra virgem, enganado, e desse a mensagem para uma outra virgem? E se? Na teologia, fazer essas perguntas e se, são perigosas, porque são muito especulativas, e a teologia ela não nasce da especulação humana, a teologia nasce da revelação. Temos que ir nas fontes. E as fontes nos dizem que o Verbo se fez carne porque nós pecamos, precisávamos de salvação. Hoje, a explicação tomista é preferida pelos teólogos e deixa claro que a encarnação, então, ela não é, vamos dizer, não era algo pré-estabelecido, mas é um dom, um presente de Deus e um dom gratuito. Ou seja, Deus
Veja como se manifesta a misericórdia, nós que celebramos ontem o Domingo da Misericórdia. Deus, diante do pecado do homem, e você lembra do proto-evangelho, você lembra de Gênesis 3,15, nosso comentário, no nosso curso de Cristologia, nas nossas aulas presenciais, que saudade. Deus, diante do pecado do homem, de Eva, de Adão, promete já a salvação. A misericórdia de Deus promete já diante dos pecadores, os nossos pais, Adão e Eva, a salvação através de Maria e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E diante de tamanha misericórdia, o que acontece nos nossos corações? Gratidão. O discurso de Santo Tomás de Aquino vai nessa direção. O homem deve reconhecer que Deus, ele quis enviar seu Filho para que ele se encarnasse, para nos salvar do nosso pecado, numa manifestação da sua misericórdia, para nos salvar da nossa miséria. Deus, ao se unir à nossa humanidade, une o seu amor à nossa miséria. Coloca a nossa miséria no seu coração. Isso é misericórdia. Os tomistas, porém, eles fazem uma outra distinção importante. Eles não apresentam o pecado, por assim dizer, como a causa da encarnação. Mas eles apresentam o pecado como a ocasião da salvação, certo? Da encarnação. Porque o pecado, enquanto mal, ele não pode ser causa de uma coisa tão boa como a encarnação. Mas ele é a ocasião, aquela situação negativa, uma situação onde se manifesta o mal, aonde Deus vai suscitar um bem maior. Então Deus vai tirar daquele mal um bem maior. E aqui existe um axioma da teologia medieval que vem, na verdade, de Santo Agostinho, que diz que Deus só permite o mal se dele ele puder tirar um bem maior. Então vejam que Deus ele permitiu o pecado porque ele criou o homem livre, e se ele não permitisse ele teria feito do homem e da mulher fantoches, teria desfigurado as suas criaturas dotadas de liberdade. Então Deus respeitou o erro do livre-arbítrio das suas criaturas amadas, mas ele, naquela ocasião, aproveitou aquela ocasião negativa para propor um caminho de salvação e um bem ainda maior. Porque Deus ele não fica no empate com o pecado. O pecado faz 1-0 e Deus vai lá e empata a partida. Não. Deus faz 7-1. Deus dá uma goleada no pecado. Então ele vai tirar daquela situação de pecado, do 1-0, por assim dizer, do pecado, vai tirar a oportunidade para fazer o seu povo percorrer um caminho de salvação com grandes personagens, até chegar ao ápice desse caminho com o seu próprio Filho encarnado. E aí vai tirar dessa situação um bem ainda maior, de modo que a situação final do homem, pós-Cristo, pós-redenção em Cristo, é superior à situação do homem do paraíso. Ou seja, o novo homem, a nova mulher,
em Cristo é chamado a viver uma vida de comunhão com Deus superior àquela que Adão e Eva perderam. O exemplo claro disso é o exemplo de Nossa Senhora. A situação de Nossa Senhora hoje, que é paradigma para todos nós, ela é muito melhor do que aquela de Adão e Eva quando foram criados. A situação de São Francisco e Santa Teresa d'Ávila no céu é muito melhor, por assim dizer, do que Adão e Eva no paraíso. Tá certo? Para que a gente entenda que em Jesus Cristo nós temos algo muito maior, melhor, um bem maior do que aquilo que foi perdido pelo pecado de Adão e Eva. Tá bom? Então, o pecado para os tomistas não é causa da encarnação, mas é a ocasião da encarnação. É a condição, como se diz, sine qua non da intervenção divina. É aquela condição sem a qual Deus não teria intervido. É, ao menos, à luz da revelação. Senão a gente vai se entregar àqueles vãos exercícios de especulação humana, como os tomistas acusam os escotistas. Tá certo? Mas à luz da revelação, o que a gente pode dizer é que a condição sine qua non, a condição realmente concreta pela qual o Verbo se fez carne, é aquela da situação de pecado que apresentou então a Deus a possibilidade de salvar o homem pela encarnação do seu Filho. Outro ponto importante é Jesus Cristo não é um simples meio para a nossa salvação. Mas a salvação, ele não é só um meio, um instrumento que vai lá e salva. Pronto, tá salvo, pode entrar aí que eu já abri a porta para vocês. Não, a salvação na verdade é comunhão com Ele. Ou seja, estar vivendo a salvação significa estar vivendo em comunhão com Jesus. Unidos a Jesus, temos a salvação. Então é dessa forma que a gente deve ver. Não é só alguém que foi lá, conquistou uma coisa pra gente e ponto, não. A salvação não é só uma coisa conquistada por Jesus para nós. A nossa salvação é viver em comunhão com Jesus. Ele é a nossa salvação. A encarnação era necessária para a nossa salvação? É a pergunta. E aqui nós vamos responder segundo o que nós temos na apostila. Para São Tomás de Aquino, evidentemente, pelo que a gente já explicou na última aula, não se pode falar de uma necessidade. Porque se eu falar de necessidade no sentido absoluto, eu estou dizendo que Deus não tinha opção, Deus era obrigado a se encarnar para nos salvar. E isso faria com que a salvação não fosse um dom gratuito de Deus, uma manifestação do seu amor, da sua misericórdia. Mas Santo Tomás de Aquino ele prefere usar o termo conveniência. Ou seja, convinha que Deus se encarnasse para que são as razões que estão por detrás daquela atitude divina. Deus escolhe um caminho para nos salvar, o caminho da encarnação. Por que ele escolheu esse caminho e os argumentos que fundamentam essa resposta são as razões de conveniência. Porém, quando São Tomás de Aquino quer destacar a grandeza de algumas razões de conveniência, você deve ter notado isso na Suma Teológica, no texto que a gente mandou para vocês na semana passada, às vezes ele usa o termo necessidade, mas a gente nesse caso deveria traduzir da seguinte forma:
seriam razões, entre aspas, de necessidade. Ou seria uma necessidade relativa. O que seria sinônimo de uma conveniência muito importante. Uma razão de conveniência que tem uma importância tão grande, que é tão importante dentro da obra de Deus, que é como se ela fosse, entre aspas, necessária. Na explicação que São Tomás de Aquino dá, ele apresenta cerca de 15 razões de conveniência. Vejam aí, 15 razões. Mas é claro que aqui nós não vamos tocar em todas elas, né? Em todas elas. O Catecismo da Igreja Católica, e o professor Hauck, ele prefere abordar dessa forma, e nós vamos seguir a sua lógica, escolhe 3 razões dessas 15. Uma delas a gente viu na semana passada, né? À luz daquela filosofia platônica, o bem, Deus é bom e o bem é sempre difusivo. Então convinha que Deus se encarnasse para se manifestar a sua bondade, para que a sua bondade se expressasse na forma plena para o homem, para que brilhasse a bondade divina. Mas outras 3 são escolhidas pelo Catecismo da Igreja Católica, nos seus números 458, 59 e 60. Primeiro, o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Então ele se fez carne para nos dar a conhecer numa linguagem humana, numa linguagem acessível, através da sua humanidade, do humanês da sua existência, o amor de Deus. Ele vai nos falar desse amor divino de um modo humano. Deus se fez homem. Segunda, ele se tornou homem para ser nosso modelo de santidade. Então nós devemos tê-lo como nosso mestre, modelo. Nós deveríamos poder dizer, toda criança diz, quando eu crescer eu quero ser que nem o papai, que nem o fulano. Todos nós cristãos deveríamos dizer, eu quero ser como Cristo. Eu não quero ser como o padre fulano ou o bispo ciclano, eu quero ser como Cristo. Ele é o modelo para nós. Terceiro, Cristo se fez, o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Então Deus se humanizou para que o homem pudesse se divinizar. Deus fez o caminho de descida, indo ao encontro da nossa natureza humana, mísera, para que nós, miseráveis, pudéssemos fazer o caminho de subida com a sua ajuda, na direção de Deus, na direção do céu. Então, terceiro, a participação na natureza divina.